AlbacoCast. Este episódio marca a presença de uma convidada de honra e ilustre de uma das personalidades e profissionais mais importantes do setor vitivinícola mundial. Mas antes de apresentá-la, gostaria de me dirigir com um recado a você que é produtor de vinho em Portugal, ou você que é viajante, ou também você que é lojista que recebe turistas que compram vinho dentro do país, que a Mailing Box é uma empresa especializada em transporte de carga, está presente em 40 países, com 2.000 lojas. Em Portugal tem 15 lojas e a loja de Campo Pequeno, a 3326, especializou-se no transporte de vinho. Então, se você tem esse interesse, você é produtor, de enviar vinho para clientes do enoturismo, para concursos também, e também para propensos clientes importadores, contacte a Mailing Box. Se você é um turista dentro de Portugal que encontrou pérolas aqui e gostaria de despachar o vinho por uma maior comodidade para o seu destino, contacte a Mailing Box de Campo Pequeno também. E se você é lojista que recebe turistas e que gostaria de dar essa comodidade, esse conforto ao seu cliente, contacte a Mailing Box, porque eles, desde as burocracias a embalagens especializadas no transporte internacional, atendem a todas essas questões. É só procurar a Marcela. Fazendo um rápido intervalo para deixar uma mensagem sobre o novo patrocinador deste canal, o produto Chest Wine, que se coloca no mercado como uma alternativa natural à utilização dos sulfitos. É um produto produzido à base do extrato de castanheiro e tem ação antimicrobiana, antioxidante. Foi desenvolvido desde 2017 dentro do Instituto Politécnico de Bragança por uma startup portuguesa chamada Triflower Solution. Ano passado, colocaram já o produto no mercado de forma comercial e esse ano de 2025, inúmeros vinhos já estão comercialmente sendo vendidos que utilizaram o Chest Wine. Se você tem interesse nesse produto, nessa forma natural de utilizar essa proteção ao vinho, entre em contato com a Triflower Solution que eles tiram todas as suas dúvidas. Todos os contatos da empresa para você saber mais sobre o Triflower Solution estão aqui na descrição deste episódio. Ela é uma cientista com destacada atuação no campo da enologia e da viticultura. Graduada em farmácia, em bioquímica, com ênfase em tecnologia de alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Enologia, Viticultura pela Universidade de Bordeaux II, na França. Doutora em Enologia e Ampelologia pela Universidade II, na França, de Bordeaux. Atuou à frente de diversas empresas e indústrias de bebidas e do vinho como chefe do controle de qualidade. Desde 98, atua no setor de pesquisa como professora, orientadora, coordenadora, autora de mais de 50 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais e mais de 100 participações em congressos e eventos nacionais e internacionais. Orientadora de 73 trabalhos científicos, coordenadora de 30 projetos de pesquisas concluídos, participação em mais de 30 bancas examinadoras de trabalhos científicos. Desde 99, é professora de biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul nos programas de pós-graduação em biotecnologia e gestão vitivinícola. De 2000 a 2017, foi gerente geral do Laboratório de Referência Enológica Laren, da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, no Instituto Brasileiro do Vinho, IBRAVIN. Em julho de 2018, ela foi eleita
presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a OIV, a organização intergovernamental mais importante do setor, que desempenha um papel fundamental na regulamentação e desenvolvimento da indústria do vinho. Ela tornou-se a primeira brasileira a ocupar este cargo. Seu mandato de 3 anos à frente da OIV destacou-se pelo seu compromisso com a promoção e regulamentação do setor vitivinícola em âmbito global. Após cumprir seu mandato em 2021, continuou na OIV como vice-presidente e, desde 2024, ocupa a presidência emérita da OIV. Sua trajetória reflete uma dedicação contínua à pesquisa, ao desenvolvimento da viticultura e da enologia, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento e das práticas dentro do setor. É com imenso prazer, orgulho, que recebo a professora doutora Regina Vanderlinde ao episódio do BacoCast. Olá, boa tarde, Daiane. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria, uma honra para mim participar desse episódio com você e espero que agrade, né, que seja algo que seja interessante para as pessoas ouvirem. Com certeza será. E já adianto aqui para quem está nos assistindo e vai começar a ver esse vídeo que nós vamos transitar aqui em 4 tópicos. Os primeiros sobre o histórico da trajetória da professora, sobre um pouquinho, uma pincelada aí sobre a importância da OIV, o que é a OIV para quem não sabe, ou para quem só ouviu falar e não conhece, sobre o cenário vitivinícola mundial e também sobre alguns projetos aí pessoais que a professora agora vai começar a desenvolver e que eu já disse que eu sou a primeira a estar junto. E desde o início, professora, obrigado pelo seu tempo, primeiramente. Queria que a senhora, eu tentei fazer aqui um resumo, é difícil fazer um resumo de alguém com uma atuação tão forte na pesquisa, um currículo Lattes gigante. Me lembrei do currículo do meu orientador, que era um negócio complicado, porque era uma maçaroca assim, de papel, e difícil a gente tentar sintetizar e colocar as coisas mais importantes para poder apresentar como se deve alguém tão importante para o setor da pesquisa nesse nosso assunto que a gente ama, que é o vinho. Então, diante da sua trajetória, faça a senhora mesmo um leve resumo aí de Santa Catarina, no Brasil, no sul do Brasil, para a OIV na França. Bom, eu venho de uma família de agricultores, então, de avós, de pais, mas eles não cultivavam a vinha, eram outras culturas no sul do Brasil. Mas ok. toda a família, desde o meu avô, meu pai, meus tios, gostavam muito de vinho. Então a gente cresceu tendo esta cultura, né, do consumo de vinho. E antigamente as crianças tomavam vinho com água e açúcar, ao invés de tomar Coca-Colas e coisas assim. Então, à medida que a gente foi crescendo, que eu fui crescendo, o açúcar e a água foram diminuindo, né? Então, eu já estava na universidade, eu entrei no curso de farmácia bioquímica e optei por tecnologia de alimentos. Eu fui fazer um estágio numa empresa, então, no final do meu curso de universidade. E aqui no meu estado de Santa Catarina não havia. Hoje nós temos um grande setor, um setor vitivinícola bem desenvolvido e vinhos de excelente qualidade, mas na época nós não tínhamos. Então eu fui ao Rio Grande do Sul, que é onde produz 80 a 90% da produção vitivinícola do Brasil. Do Brasil, né? E fui fazer um estágio, então, numa vinícola, e eu gostei tanto daquele aroma do vinho fermentando durante a safra, e me conquistou pelo aroma, eu nunca mais saí. Então, eu brinco que eu escolhi a minha profissão pelo aroma, na verdade. E Olha lá! Fiquei no vinho e nunca mais saí, então. E desde então, o Brasil, na época, tinha cursos técnicos, mas não tinha cursos assim, mestrado, doutorado, nem graduações em viticultura. Hoje temos vários em viticultura e enologia. Então, eu me propus desde sempre, então, a estudar fora e queria muito estudar na França.
e eu me empenhei em conseguir. Então, naquele tempo era fechado, as fronteiras não eram como hoje, não é? Nós nos Sim, comunicávamos sim. por carta, para você ter uma noção. Então, Nossa. não era. E eu me empenhei em procurar uma bolsa de pesquisa, tinha programas do governo brasileiro, e eu consegui uma bolsa dessa, foi da CAPES na época. E eu então consegui ir para a França estudar e fui para Bordeaux, que era uma universidade renomada, e lá eu entrei no curso de enologia, então, no primeiro um DEA, que hoje é reconhecido como mestrado para mim aqui no Brasil, que é o Diploma de Estudos Uhum. Aprofundados, é assim que eles chamam, e depois o doutorado, né? E aí eu entrei nessa área, antes um pouco, eu me dediquei a trabalhar um pouco na indústria no Brasil, porque como nós não tínhamos um curso, eu queria ter uma formação para quando eu chegasse no exterior, e eu comecei a trabalhar na Pedro Domecq do Brasil, que trabalhava em destilados. Então, Ok. fazia na época conhaque no Brasil, né? Hoje eles já não estão mais aqui, mas na época conhaque, bebida espirituosa, porque conhaque é da França. Conhaque, não vamos causar problema, né, Nenhuma polêmica. Ah. internacional. Então, era Brand, na verdade, né? Então, trabalhei nessa empresa e depois eu fui para a França e fui trabalhar, então, com ênfase na química analítica do vinho. Então, a minha formação foi sempre química analítica do vinho, na parte de análises de compostos voláteis, de compostos não voláteis, cromatografia, e Sensacional. e ressonância magnética, depois aqui no Brasil, e análises isotópicas, eu posso explicar um pouquinho. Então, eu fiquei 6 anos morando na França, depois eu voltei para o Brasil e fui, então, trabalhar no Rio Grande do Sul, e na Universidade de Caxias eu iniciei, e depois foi criado o Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, e eu passei a trabalhar lá, onde eu fiquei por 17 anos. Então, eu fui contratada inicialmente para criar um laboratório de referência enológica, de análises, que o Brasil, naquele momento, não possuía, de alto nível assim tecnológico, e nós criamos um laboratório muito importante que funciona até hoje lá no Rio Grande do Sul, pertence ao governo do estado. E nós fazíamos então análise desde cromatografia de compostos voláteis, compostos não voláteis, e passamos também a desenvolver as análises isotópicas no Brasil, o banco de dados isotópicos, que é uma análise que é utilizada para determinar se o açúcar que contém dentro do vinho provém da uva ou se é de Ou de outras outro. cana-de-açúcar. O Brasil naquele momento havia bastante chaptalização, hoje Ok. diferente, né? Mas na época havia, porque nós produzimos 85% de uvas de mesa. Então, uvas que nós Sim. chamamos de mesa, mas que são híbridas ou vitis labrusca. Sim, sim. O Brasil é um importante produtor de suco de uva. Então, nós Sim. passamos a fazer análise em vinhos e em suco de uva também. E depois, as análises isotópicas para determinar a origem da água, né, do oxigênio 18, 16. Então, essa foi a minha trajetória maior, sempre foi em análises de vinhos. Essa é a minha especialidade. Eu entrei na OIV como expert do Brasil, como especialista, em 2001. Então, eu segui durante muitos anos na OIV. Em 2012, de 2012 a 2018, eu fui secretária científica da subcomissão de métodos de análises, porque era lá que eu atuava mais. Mas passei por todas as comissões. E em 2018, então, eu fui eleita presidente. E como é o estatuto da OIV, após 3 anos de presidência, automaticamente passa-se a vice-presidência. E Ok. depois o cargo de presidente honorário é um título, né, que os ex-presidentes da Sim, OIV sim, recebem sim. e ficam presidentes para sempre, digamos, honorários para sempre. E é Um essa, respeito, né? resumindo, essa é a minha trajetória. Olha, professora, imagino o time disso tudo foi enorme, o sacrifício, né, a dedicação, a vontade de fazer a diferença. Como a senhora bem lembrou, né, nós não estávamos naquela época, na época da globalização, né? Como estamos com uma facilidade hoje de falarmos com todo mundo de uma maneira, num clique, né? Num clique a gente fala com as pessoas. E E hoje, ver as pessoas, não só fala. exato, ó, estamos aqui gravando. É, E o fato é que na época o nível de dificuldade era gigante e ultrapassar essas barreiras todas requis da senhora um empenho enorme, né? Aí fica a outra pergunta. Quais foram as decisões assim mais fundamentais? A senhora lembra alguma coisa? Tive que tomar essa decisão na coragem,
para poder alcançar determinada coisa profissional? Como, conte lá para gente aqui. Eu acho que a Uma maior de decisão todas difícil, difícil, assim, uma decisão difícil e que valeu a pena. Foi sacrifício, mas valeu a pena. eu acho que a maior de todas, a primeira decisão mais difícil, foi justamente de ir para o exterior, de ir para a França estudar. Foram anos muito difíceis lá. Devo confessar que foram Imagino. anos muito Choque difíceis, cultural, né? e muitos, e foram muito difíceis, mas a minha vontade era maior. Então fui, e também foi muito difícil a separação com a família, de deixar, né, a família para trás. Foi algo que eu penso que valeu a pena, mas foram anos importantes que eu perdi de convivência com a minha família, porque eu fiquei muitos anos lá. E isso não deu para recuperar, não é? Então, Uhum. mas para mim valeu a pena porque era essa a minha meta. Eu tinha essa meta. Então, eu cheguei ao meu objetivo. Havia na época um grande temor de estudantes que iam com bolsas dos governos e que se não conseguisse voltar, terminar o doutorado, teriam que, além de ressarcir, voltar para o seu país sem o curso. E isso para mim era impensável. Diante de qualquer dificuldade, eu pensava, não, eu não volto para o Brasil sem terminar o meu doutorado, sem terminar isso. E eu estava recebendo uma bolsa de estudos por isso, e isso era muito importante. Mas graças a Deus eu terminei e eu devolvi isso em termos de trabalho para o Brasil, multiplicado muitas e muitas vezes. Então não tenho do que me assim, me culpar por isso, não é? Porque eu consegui o meu objetivo de ter ido e ter terminado, ter vencido essa barreira. Eu acho que essa foi muito importante. Criar o Larém também foi algo importante, mas foi mais fácil porque eu estava no meu país. Mas também enfrentamos dificuldades, porque era um custo também elevado. O governo do estado, na época, se dispôs a investir isso, juntamente com esse fundo que foi criado, né? Do Fundo VITS, que foi criado no Estado, em parceria com o Instituto Brasileiro do Vinho, e isso nos permitiu fazer esse laboratório. Hoje essa situação não existe mais, esse convênio, esse acordo, então, na forma como era o Ibravinha, então foi naquele momento foi muito importante, porque nós conseguimos feitos para o Brasil, que eu considero muito importante, e também que o setor vitivinícola era um e outro após, foi um naquela época, e após os Imagino. controles que nós podemos desenvolver, porque não era só controle, método de análise, nós desenvolvimos pesquisa, em colaboração com a Universidade de Caxias do Sul, tive muitos alunos de doutorado, de mestrado, excelentes alunos que são profissionais que estão no setor hoje, muitos enólogos, alunos que eu tenho orgulho de ter sido professora, Imagino. orientadora, porque e muitos até que são, sabe, que me ultrapassaram, que são muito bons mesmo. Que Então, gostoso, que gostoso. valeu a pena mesmo. E acho que então essa foi a primeira foi para a França, essa de criar o Larém, Do- e sem dúvida a presidência da OIV era algo que eu nem imaginava, nem pensava. Porque, bom, mulher brasileira, o Brasil é um setor pequeno de produção comparado com outros É o países. mundo. Uhum. Para mim, foi uma grande oportunidade, um orgulho, porque eu fui a 20ª presidente no mundo em 97 anos, então depois teve o centenário da Olha, Estado, e aí foi o professor Luiz de Moio que já era presidente, eu era vice, e fui a quarta mulher nestes 100 anos em ser presidente da OIV. Então, olha, então foi, para mim é um orgulho, é uma fonte de satisfação muito grande, é algo que é intangível, é algo que fica é comigo. verdade. Independente de tudo que aconteça, é uma satisfação pessoal muito grande. E isso é algo que eu tenho comigo e que eu consegui vencer. Sem dúvida, professora. Nós do mundo dos vinhos que sabemos bem a dificuldade de tudo isso e ainda colocando todos esses detalhes aí, lembrando do time do antepassado das coisas, como era, né? Posso imaginar o grau de dificuldade das coisas e como que a senhora teve que se dedicar, realmente se empenhar muito mais. Buscando aí nessa narrativa, a senhora viu durante essas pelo menos últimas 2 décadas mais perto de nós, assim, falando do que estamos vivendo, um crescimento em qualidade vínica do Brasil, né? Conte um pouquinho sobre isso. Como é que é o seu olhar perante isso? O Brasil, de 20 anos para cá, era um antes e outro depois. Hoje nós temos
tecnologias, tanto tão importante quanto em outros países. Nós temos vinhos de qualidade. O Brasil ele tem uma veia, digamos assim, um caminho muito importante nos vinhos espumantes. E nós temos espumantes de muita qualidade que ganham concursos internacionais, medalhas de ouro em diversos concursos sempre que se apresentam. Eu tive a oportunidade de estar em muitos concursos internacionais de vinho e o Brasil sempre recebeu muitos prêmios pelos seus vinhos e principalmente seus espumantes, mas também vinhos tranquilos. Então, essa melhoria na qualidade foi um grande empenho do setor, e que é um setor pequeno no Brasil comparado com outros grandes setores, como Sim, soja, sim, sim. carne, enfim, outras commodities aí, né? E muito diferente do mercado europeu, que produz uma grande quantidade, que tem muito mais apoio do governo, muitos subsídios do governo, enquanto que aqui Subsídios. Aham. não Tem existe isso. dificuldade. Aqui não No Brasil existe. tem Hoje, dificuldade. hoje eu acredito que sim, mas houve uma época que havia muito subsídio a isso. Sim, hoje já temos outros momentos, né? Mas para o Brasil, então, foi uma crescente e foi muita vontade do próprio produtor brasileiro, que buscou lá fora, que Verdade. procurou por isso. Também teve a Embrapa, a pesquisa brasileira, a empresa brasileira de Sim, pesquisa, que desenvolveu sem muitas dúvida. variedades de uvas que eram muitas variedades híbridas que hoje estão em alta aí, ó, por causa das mudanças climáticas. Então, já se adiantaram, já produziram isso. Eu acho que também contribuiu bastante para o desenvolvimento do setor. E é isso, nós no laboratório fizemos o que estava ao nosso alcance, trabalhamos muito para ajudar nesse desenvolvimento da qualidade. O Brasil respondeu muito bem a isso, eu acho que estamos muito bem. Claro que sempre tem que evoluir, sempre tem que evoluir. O Brasil tem muita dificuldade nos custos dos impostos, que são muito altos, então, para concorrência com vinho importado é muito complicado, muito difícil. Então, nós temos, né, Prof- um grande mercado dos vinhos dos nossos países próximos aqui, Argentina, Chile, mas em termos de vinhos espumantes, o Brasil se mantém, né, no maior consumo do seu produto, então, do produto nacional, e isso é um nicho muito importante para nós. Sem dúvida, sem dúvida. Professora, e aí fazendo uma aspas aí nesse seu comentário com relação ao Brasil, né? Os nossos produtores brasileiros são verdadeiros heróis, porque lidar com as burocracias que o Brasil tem para qualquer setor produtivo e também com o manicômio, porque essa é a palavra, um manicômio de leis, de exigências de uma série de coisas, que se você conta para um estrangeiro, as pessoas não acreditam no que você fala. Isso. Então, E, perdão, às não, sim. vezes a Europa, as pessoas reclamam: ah, vocês têm muita burocracia para a gente vender os vinhos para exportar para o Brasil. Eu disse, vocês não imaginam como é a do Brasil, então, porque É, é assim que é. Mas, é um claro, absurdo. graças a Deus isso está modificando também. O Ministério da Agricultura tem se empenhado em trabalhar sobre isso, em harmonização internacional, tanto que a OIV, quando eu comecei, não era aplicada. O Brasil passou a fazer parte da OIV em 1996, mas não é Ok. automaticamente aplicada no Brasil, como é na União Europeia. A União Ah, ok. Europeia adota as práticas da OIV, Imediatamente, né? Aham. isso. E no Brasil não, mas hoje o Brasil está totalmente adaptado também, o Mercosul, e o Tá. Brasil adotou as medidas da OIV, porque aqui são órgãos reguladores diferentes que trabalham, o Ministério da Agricultura e a Anvisa, para a parte de aditivos e coadjuvantes tecnológicos. Mas hoje não, já tem o que é adotado na OIV, é adotado no Brasil, então o produtor já concorre nas mesmas condições, que antes era Uhum. muito difícil, porque além de não poder usar os mesmos insumos, nada, tinha um imposto muito alto aqui, mas hoje, não, o Ministério da Agricultura está trabalhando nisso. A prova é que eles estão fazendo um certificado digital e já estão fazendo testes para que os vinhos que tramitem no mercado internacional sejam avaliados por um certificado digital, que eles tramitem, e isso facilita Nossa, muito a só troca isso é. comercial. E o É, Brasil sem está adiantado dúvida. nisso, é um tema que a OIV trabalha, mas o Brasil tem se adiantado e já está em período de testes, Que fazendo bacana. esse. Professora, eu ia entrar nesse outro tema aqui, só na parte quando a gente fosse falar do cenário vitivinícola mundial, ia falar do Perdão. Brasil, mas a gente estamos aqui falando do Brasil, não custa nada a gente tocar nesse ponto. Está tramitando no Congresso, no Senado, né, do brasileiro, a questão da lei para modificar a classificação do vinho, né, como alimento.
Diga lá o que que isso vai mudar na realidade do produtor e do consumidor de vinho brasileiro. Se for Olha, aprovado, né? Se for aprovado. Ah, se aprovado, porque já houve uma tentativa, falha, que não foi, passou. sabemos. É, houve uma tentativa e, infelizmente, o governador do Rio Grande do Sul se acovardou diante de uma classe médica na época que estava Nossa. todos os pontos da sociedade, todos os deputados estaduais de todos os partidos de acordo e foi vetado pelo Uhum. governador. Então, isso foi uma perda naquele momento e hoje tem circulado isso de novo. É um momento muito mais difícil, com tantas questões que colocadas aí pela própria Organização Mundial da Saúde. Então, é um momento difícil, mas aparentemente não é impossível. Hoje chegou para mim, hoje eu já dei o meu voto, sim. Eu Eu também já, já fiz a minha parte. eu também, já fiz a minha parte, já assinei a petição. Então, se conseguir isso para o setor, não é que vai. Eu não acredito no aumento do consumo do vinho demasiado, mas que isso vai ajudar a Facilita, né? diminuir, facilita, para diminuir a taxa de impostos, que é muito alta no Brasil, Exato. em média de 55%. Então, é É um algo absurdo. que não existe na Europa isso, na alíquota Exato, zero em exato. muitos países. Então, se isso acontecer, vai ser muito importante para o consumo do vinho, inclusive para a importação do vinho, porque o Brasil não é um grande Claro. produtor, mas é um grande consumidor, um consumidor, digamos assim, com tendência a crescimento. O que impede esse crescimento maior no Brasil é o fator econômico, infelizmente. É, Se sem o dúvida. brasileiro tivesse um poder aquisitivo melhor, tomaria mais vinho e vinho de qualidade. Mas como nós temos essa E se as limitação, taxas não fossem tão altas também, né, e professora? facilitaria, essa é a ideia, que as taxas Uhum, diminuam para que o brasileiro, dentro uhum. do seu poder aquisitivo limitado, possa consumir mais vinhos Melhor, né? nas refeições. Essa é Exato. a ideia. Sem dúvida. Porque Professora, para finalizar aqui, a gente estava na sua trajetória e já sim, viajamos aqui em outras coisas. já Mas misturamos. desculpa, é que é uma delícia. Olha, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Uma profissional do seu gabarito, com essa qualificação toda e com todo esse time dentro do setor, com essa vivência, com essa experiência, por ter transitado tantos países, enfim, ah, provavelmente há pessoas que lhe inspiram, que lhe inspiraram e que lhe inspiram. Cite alguém aí. Me inspiraram. Olha, eu tive Aham. grandes professores. Eu tive grandes Ok. professores e muito pude me inspirar nele. Tivemos também eu tive também a sorte de ter encontrado um pesquisador da Embrapa que me ajudou, o Dr. Luiz Risson, que hoje já é aposentado, mas ele me ajudou muito na inscrição do meu pedido, de me apresentar lá na França, porque ele tinha feito doutorado lá. Acabei fazendo com o mesmo orientador dele, mas eu conheci grandes professores, esses grandes professores que escreveram os livros de vinho, eu tive a oportunidade de ter sido aluna. Então, para mim, claro, Sensacional. é, quando a gente tem grandes mentores, tudo fica mais fácil, Pô, na é verdade. Que já verdade. passaram por aquele caminho, então tudo fica mais fácil. Teve várias pessoas, teve o Dr. Bernard Medina, perdão, do Laboratório de Repressão de Fraude de Bordeaux, ele me ajudou muito em desenvolvimento de tecnologias aqui no Brasil. Teve um professor do CAT aqui do Brasil, que era especialista em isótopos, ele infelizmente já também faleceu, mas foi um grande mentor para mim, ele que iniciou isso no Brasil e na parte de vinhos, e que eu tenho muito carinho e lembrança. O professor Versini, da Itália, do Instituto San Michele, lá que já também é falecido, mas assim, grandes outros. Eu fui aluna do grande professor Ribeiro Gaillon, do Denis Dubourdieu, e Ela! Messier Glory, dos compostos fenólicos, dos taninos. Então, eu tive grandes professores, tive muito bons colegas também, e bons alunos, muito bons alunos. Eu também tive Puxa. a alegria de ter tido aqui vários para citar, o André Gasparin, que é enólogo hoje, diretor técnico da vinícola a Cooperativa Aliança, o próprio Edgar Escorteganha, tantos outros, a Sandra Valduga Dutra, que foi minha aluna e hoje é professora da Universidade de Caxias, tantas que seria assim injusto de não citar, né? E de Aham. esquecer, porque eu tive muitas alegrias com muitos alunos, assim, muito.
Eu acho que também tive a oportunidade de fazer uma palestra para os estudantes de enologia da Universidade Unipampa aqui no Brasil, que eu acho que é a única universidade federal que tem esse curso. Os outros são cursos tecnólogos, existem Bento Gonçalves, curso de qualidade, mas tecnólogos. E nessa oportunidade, as alunas assim me falavam: Nossa, você é a nossa inspiração. Quando eu fui eleita, o meu primeiro congresso que eu fui foi no Uruguai. Por infelicidade, eu tinha concorrido com o uruguaio à eleição e eu tinha passado, ganhei a eleição. Mas não, sempre um candidato de um nível muito elevado, um grande amigo. Sim, com Então, certeza, imagino. mas assim, muitas mulheres me procuravam e falavam: Nossa, você é a nossa inspiração. Eu fiquei admirada. E aconteceu agora, eu fiquei muito admirada no congresso da OIV, do centenário, em outubro, que a OIV festejou. A OIV festejou mesmo, 23 de novembro, o dia da assinatura do acordo. Então, foi os 100 anos da OIV mesmo, no dia 23 de novembro, que foi lá em 23 de novembro de 1924. Mas em outubro, no grande congresso do centenário, ah, chegou uma professora da Itália, uma moça mais jovem do que eu, claro, e me disse: Eu queria lhe agradecer, porque eu fui apresentar uma bolsa de estudos que eu concorria na OIV, e eu estava muito nervosa, e você me estimulou muito para que eu fizesse isso, que eu conseguisse. E eu não lembrava da professora. Muita Nossa, gente, né? e Muita ela gente. me disse, eu queria lhe agradecer, choramos, ela chegou a chorar e me dizer conquistado Nossa, tudo que ela queria, que ela tinha estudado, que hoje ela era professora na Itália e que estava lá apresentando a pesquisa. Eu estava de mesária, assim, na mesa de apresentação, e ela apresentando o seu trabalho. Quando terminou, ela veio me procurar e falou isso. Eu fiquei mesmo emocionada, porque a esse ponto eu não tinha imaginado. sim, Eu tinha mudado a trajetória, ajudado, né? Claro que a vontade era dela, óbvio, né? claro. Mas de colaborado, isso me deixou muito feliz. Olha, Porque parabéns, professora. porque falando nisso, que a gente fala mulheres no mundo do vinho, é que hoje é muito diferente, mas havia sempre um preconceito de mulheres no mundo do vinho. E eu fazia parte analítica, laboratório, uma parte que os homens não querem, não gostavam, tirando exceções, obviamente. Eu tive colega em laboratório espetaculares, mas e, as, e havia muita dificuldade de enólogas de trabalharem na indústria do vinho. Hoje, em muitos lugares, ainda tem isso, de serem enólogas chefes de caves, assim, né? De Uhum, uhum. empresas. Mas para laboratório era mais fácil, porque era um setor que eu podia transitar tranquilamente. Havia profissões que as mulheres podiam estar melhor, como professoras, laboratório, periodistas, jornalistas do vinho. Então, havia mulheres. Mas a parte de a mulher estar na própria vinícola, sendo chefe de homens num chão de fábrica, digamos assim, era muito Sim, difícil. sim. Hoje tem, mas ainda é poucas. E nos próprios concursos internacionais, hoje tem uma grande abertura. Houve uma época que os maiores concursos tinham 10% de mulheres. Agora, os últimos concursos que eu tive a oportunidade de participar, que é o Vinalise Internationales, da União Francesa de Enólogos, que agora está fechando as inscrições por esse dia, que é um concurso muito grande que acontece todos os anos, início de março, na França. Este concurso, na última vez que eu fui, já era 40% de mulheres, mas houve uma época que não, que era 10% de mulheres numa avaliação de vinhos. E quando a gente olha as fotos antigas, eu tive a oportunidade de ver, Sou homem. era uma senhora no meio de milhares. Então, a primeira presidente da OIV, ela era uma senhora de pulso firme no meio de um mundo de homens, que foi lá em 1970. Então, era Uhum. a única que foi, única, assim, que era uma grega, ela faleceu recentemente, e com quase 100 anos. Então, olha como o vinho não faz tanto Olha, tempo. é lá. Professora, eu lhe Então, perguntei um nome. A senhora falou vários, e isso é que é o bonito das trajetórias, né? É que a gente vai buscando armamento, como eu costumo dizer, munição, em tantos lugares, né? Com tantas pessoas diferentes na nossa trajetória profissional. E aí eu gostei muito que a senhora tocou num ponto muito interessante, que é o passar o cajado, né? É o distribuir o conhecimento para os seus pupilos também, e que hoje lhe enche de orgulho. O tema que eu ia falar mais para frente era sobre as mulheres.
A Ah, senhora já perdão. tocou aqui, pincelão. Não é problema, está sendo de uma forma muito natural os tópicos que eu gostaria de falar. E queria sempre salientar assim que nós estamos praticamente aqui dias para o Dia da Mulher, né? Comemorado o Dia da Mulher, dia 8 de março. E o que que acontece? Eu gosto muito de enfatizar as profissionais por ser uma grande profissional, por ter executado uma bela trajetória, não por ser mulher em especial, só que a gente não pode fugir de uma realidade da história ao qual vivemos, né? Onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres foram podadas de uma série de coisas, até de estudar, né, professora? E lembrando aqui na história mais atrás ainda, que os gregos e os romanos não deixavam nem as mulheres tomar vinho, né? Então, imaginando que aqui a gente está no século XXI e que hoje nós temos aqui, tendo a oportunidade de estar falando com uma mulher, muito mais do que ser mulher, mas uma profissional brilhante, que trajetou aí um caminho lindo e que conseguiu alcançar os seus objetivos e tá dando muito orgulho ao Brasil pelo seu resultado de trabalho. Com relação a OIV, vamos entrar agora no tópico OIV. O que que é a OIV e qual é a sua importância para o setor vitivinícola mundial? Bom, a OIV é uma organização de caráter intergovernamental e especializada, então, em todos os ramos que envolvem, desde a viticultura, a enologia, bebidas à base de vinho, uvas, né? Uvas de passa, uva de mesa, sucos de uva, tudo que envolve o setor vitivinícola como um todo, desde a uva até o produto final. E ela é Uhum. considerada como a ONU do vinho, porque ela é formada por países membros oficiais que compõem então esta organização. Como eu falei antes, ela foi criada já em 1923 como oficina, como escritório da uva e do vinho, e pelo acordo de 2001, ela passou a ser Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Iniciou lá atrás com 8 países que se reuniram, que eram grandes produtores, preocupados em manter a qualidade do vinho. Então, ela iniciou já, como eu falei, em 1924, e hoje conta com 51 países Ah, membros, né? 51, ok, ok. Isso, 51 países membros, 18 observadores, Ok. e a OMV, ela representa hoje em torno de 88% da produção mundial de vinhos e 76% do consumo global de vinhos. E conta também com uma equipe de mais de 500 expertos, pessoas especialistas do mundo todo que trabalham, né, que atuam dentro da OIV, representando esses países membros. Ok. Professora, e a OIV, ela atua em várias frontes, né? Colocando dessa forma. Tem Sim. algumas que a senhora considera assim mais importantes? Uhum. Olha, o principal papel da OIV é de criar normativas, de fazer a harmonização internacional, então, entre os países produtores, e isso acaba também envolvendo o comércio. Então, seria desempenhar tarefas de informação, de aconselhamento, de Ah, harmonização, boa. de normalização, de criar normas de apoio ao setor vitivinícola, de fornecer, Uhum. então, aos países produtores e consumidores da uva e do vinho informações para desenvolver regulamentações, minimizar barreiras ao comércio, promover produção sustentável e a proteção também dos consumidores. E também tem um papel muito importante de auxiliar outras organizações internacionais. A OIV atua participando, quando solicitada, então, em organizações internacionais que regulamentam, que produzem normas, principalmente, como códigos alimentários, a Ok. Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde. A OIV tem vários organismos que participam, então, como observadores da OIV e também auxilia essas organizações no caso de produção de normas, de normativas para o vinho. Isso é um papel muito Uhum. fundamental, porque embora ela não atue, por exemplo, diretamente no mercado, ela produz normas que vão auxiliar na harmonização internacional do mercado. E essas normas da OIV, que eu posso citar algumas, diretamente participam em torno de 75% diretamente e 25% participam em acordos bilaterais. Então, é muito Olha, importante mesmo sendo uma organização de caráter técnico e científico,
ela atua em todos os segmentos do setor, no sentido de criar normas de harmonização que vão fazer um equilíbrio, então, nesse setor vitivinícola mundial. Principalmente os países membros, que são os maiores produtores mundiais, fazem parte, e também os não membros, que utilizam da OIV, como, por exemplo, os certificados de análise, as metodologias analíticas, eles empregam isso para exportação de vinhos para países, por exemplo, pela União Europeia. Eu falava que a OIV tem 18 organizações internacionais, entre as quais tem a Organização Internacional de Sommelier, de Enólogos e assim outras, e muito importante a União Europeia, que é um organismo que tem um estatuto de observador especial dentro da OIV. Sensacional. Professora, a gente tem um monte de coisa para falar na OEV, mas queria fazer aqui um intervalo para lhe fazer um presente, para lhe dar um presente, que é o meu livro, Vinho Opa, Viagem que Cultural. bonito! Esse livro foi escrito com o intuito de levar uma mensagem da história do vinho de uma forma prazerosa, gostosa, simples, onde as pessoas pudessem entender qual foi o trajeto do vinho nas principais civilizações, curiosidades, informações, e que, ao mesmo tempo, sensibilize a um público geral sobre a importância do vinho. Não tem uma pretensão de compêndio, é uma leitura rápida, tem um monte de imagem aqui bacana das minhas viagens também no mundo dos vinhos. E estou lhe dando esse livro nesse momento porque eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não, muito, muito bem, muito Para obrigada. isso, Que bonito, vou, parabéns pelo livro. vou fazer chegar às suas mãos. Professora, para me fazer umas análises finais aqui, eu usei os dados da OIV, assim, com ferro e fogo, literalmente. Então, me surgiu a pergunta de lhe fazer. Eu acho que não só a mim, mas inúmeras pessoas, empresas, órgãos utilizam os dados da OIV para fazerem análises, avaliações, comentários, críticas, enfim, dentro do setor, né? Como que Uhum. são feito como é que é tratado esses dados? Eu digo, quem que manda os dados? Eu, por exemplo, eu sou um país produtor. Quem é que manda esses dados para a OIV e como é que eles são tratados? A senhora saberia dizer? Enfim, fique à vontade. Sim, dentro da OIV, a OIV faz essa coleta de dados que são normalmente informadas pelos próprios países produtores. Então, esse é um ponto, Aham. falei das funções da OIV, a criação de normas é um ponto importante, mas a elaboração de base de dados estatísticos e dados setoriais é um ponto muito forte na OIV, porque esses dados eles servem justamente para dar um norte, para guiar o setor vitivinícola internacional. Então, todos os anos a OIV faz esse trabalho, além de ter banco de dados de variedades, e tudo isso está no site da OIV de modo acessível a todos. É um site que oferece isso gratuitamente a todas as pessoas que queiram consultar. Então, ela gere essa base de dados e esses dados são informados pelos próprios países membros. A OIV faz através de um questionário todos os anos e envia aos países membros, e os países, então, devolvem esses dados à OIV. Eles organizam, compilam isso, também observam através de outras organizações internacionais que participam também, e a OIV colhe esses dados, Tratam, então. né? Tratam esses dados, né? Isso. E tratam, é um tratamento, na verdade, é bem colocado. Literalmente, aham. É, É. é um tratamento de dados que são fornecidos e que eles, todos os anos, através dessa conjuntura vitivinícola mundial, devolvem, então, né, aos seus países membros. Mas, em princípio, são os países que enviam. O Brasil, nesse momento, está sendo preenchido esse questionário, porque agora, em março, abril, sai a conjuntura, digamos assim, a análise Do do ano, ano né? anterior. Passado. Por isso que é todos os anos, Uhum. porque nesse momento a safra está acontecendo na América do Sul, mas no hemisfério norte ainda não. Sim, sim. Não tem dados. Então é sempre o dado posterior. No mês de outubro eles fazem um pré-levantamento, mas sempre é os dados então do ano seguinte. E aí existe um grupo de trabalho dentro da comissão 3 da OIV. A OIV é dividida em comissões. Ah, ok. Eu até posso dizer para você, a OIV é dividida em quatro grandes comissões e vários grupos de trabalho, são 13 grupos de trabalho. E nesta comissão, então, 3, que é a economia e o direito, existe 5 grupos de trabalho, entre os quais um que é a análise conjuntural e estatística, que a gente chama de StatCo.
E aqui é tratado, então, os dados, e os países membros da OIV apresentam nas reuniões técnicas, então, os dados do seu país. O ano passado eu tive a oportunidade de eu apresentar o do Brasil. Então, dentro desse grupo, fazem já uma avaliação, uma apresentação para os outros países membros, como está a situação do seu país, né, da viticultura, o setor vitivinícola do país. E é isso, então, é tratado através deste grupo de trabalho, que tem experts, que tem um coordenador de grupo, e que tem experts, especialistas, Em eu diria estatísticas, né? Em estatísticas isso, que tratam esses dados e que apresentam esses dados, então, aos próprios países membros e a toda a comunidade internacional, né? internacional. Professora, existe também um detalhe dos dados interessantes, é porque tem uma oscilação, né, de 3 anos assim de confiabilidade do dado, né, porque ele pode ser levemente alterado. Inclusive, quando eu estava finalizando a escrita do livro, e por isso que me surgiu aqui um monte de coisa sobre isso, eu estava finalizando, e quando eu fui fazer a revisão depois de poucos meses, tipo uns 4 meses depois de conferir o dado de novo se estava correto, eu já vi que tinha algumas leves alterações. Então, é importante lembrar que quando a gente consulta um dado, se é muito recente, do ano muito recente, é bom imaginar que ele está ali ainda em tratamento, né? E que pode ter leves oscilações devido às práticas estatísticas aplicadas, né? Sim, na verdade, os dados vão sendo fornecidos. Então, à medida que eles estão, naquele momento, o dado estatístico é o flash, é a situação daquele momento, porque pode ter Uhum. alterações à medida que outras informações vão sendo fornecidas. Por Chego, isso, né? e essa análise é fornecida no ano seguinte, porque são estimativas, lembrando que os países mandam estimativas desses Estimativas, dados. claro, Nós também, o claro. Brasil e todos os outros, né? Baseados, então, em dados de produção, de consumo, de importação, de exportação, o país envia isso. Então, a OIV só pode tratar os dados que são fornecidos a ela. Então, os países que vão ter os seus dados próprios e que vão fornecer a OIV para isso. E é aquele momento também, né? Porque pode haver alterações à medida que o tempo passa e que tem novas informações. Sim, sem dúvida. E percebi isso bem. Professora, vamos entrar aqui num tópico da OIV que eu adoro, que é a ampelografia. Em visita à região do Cáucaso, na Armênia e Geórgia, tive em contato com uns dados lá de análises genéticas de algumas castas muito interessantes e vi que tinha um grupo de pesquisa que, desde a década de 80, executa uma atividade de pesquisar genomas das castas de lá, do caso da Armênia, né? Eu esqueci, o nome da doutora é Cristine Marganhan, não sei se a senhora já ouviu falar, mas ela é a head lá de pesquisadora desse assunto. E muito interessante é que eles encontraram características genotípicas muito especiais, algumas castas típicas de lá, óbvio, né? Como na Areni, Vusquerá, Cangun, Castele, que tem também na Geórgia, enfim, na região toda, né? E me surgiu sempre aquela paixão por ver o que é tanto descritor ampelográfico para poder detectar uma casta. Como que funciona isso dentro da OIV? Encontrei uma casta, ou cheguei a uma casta, ou cruzei enfim, como é que se detecta e a OIV recebe isso? Ah, isso realmente é uma casta. Na verdade, existe um banco de dados, se você olhar no site da OEV, no website, existe um banco de dados de variedades por cada país. Os países também informam a OIV. É um banco de dados que é acessível a todos e que ali tem todas as castas de todas as variedades, Todos os digamos, lugares. de todos os lugares e todos os países. Os países descrevem isso, na verdade, para a OIV. A OIV não faz um estudo, a própria OIV Não não é ela faz que um estudo avalia. de identificação de Ah, legal, variedades. entendi. Então, é uma organização intergovernamental em que os países fornecem esses dados para a OIV. E existe esse Uhum. banco de dados que é trabalhado na OIV e que está disponível na página, né, no website da OIV. O que foi criado no OIV recentemente, desde 2001 começou, é que todos os anos existe um curso, uma formação em ampelografia, que Ah, é ok. que o país organiza junto com a OIV. Em 2021 começou isso na Espanha. Então, hoje, claro, existem tantas maneiras de identificar uma variedade, mas é um curso de Nossa. ampelografia que estava faltando na OIV. Então, até foi criado isso na época do diretor Paulo Roca, e começou em 2021 na Espanha, em 2022 ele aconteceu em Montpellier, na França, 2023 no Chile,
E este ano, em 2025, ele vai acontecer na Universidade de Guggenheim, em julho. Então, Olha, vai que ser, eles legal. fazem um curso de 4 dias, acho, de ampelografia para as pessoas que queiram estudar e conhecer. Então, ele é ministrado por especialistas nessa área de centro de pesquisa de recursos genéticos, né? De vinícolas, então, da Alemanha, da Espanha, da França, de Portugal, no Chile também do Chile, e assim sucessivamente. Então, a OIV criou esse curso de ampelografia. Eu não tive a oportunidade de fazer. Agora estou pensando em fazer ainda, porque é uma atualização, é algo que é importante Sim. se É. estudar, né? Apesar, Eu fiquei muito apesar tempo da apesar da na uni. modernidade dos equipamentos e das técnicas de detecção de DNA, etc., a identificação das moléculas, enfim, Genética, aham. da genética, e, tipo, perder. É porque a ampelografia pode ser algo subjetivo em algumas coisas, né, professora? Eu interpreto olhar que a ponta da folha tá assim, o outro interpreta que não é bem assim, enfim. Então, é algo subjetivo. Existe sempre uma questão a se levantar com algumas características de descritores. Outros são óbvios, né? Não tem como dizer que né, é verde, não é verde, né? Mas algumas coisas podem ser uma questão de interpretação. E aí vem a parte da modernidade, né? Da análise molecular, né? Para ajudar, né? Ajudar a contribuir para isso. Sim. Mas a ampelografia, ela envolve, além da morfologia, a capacidade agronômica, potencial tecnológico, Uma genético, série de coisas, né? de produção, de difusão, de uso. Então, ela envolve mais do que só a morfologia, não é? Ok, Mas é um ok. ponto importante e que foi muito importante ao longo dos anos para a identificação. Hoje, ainda que temos práticas técnicas mais modernas, mas que não substitui, né? Que ainda pode Não, sim. da a É colaboração da aliado, né, professora? isso, Aliado. aliado, Professora, aliado. um outro tema da OIV é a questão da regulamentação dos produtos enológicos, né? Como que Uhum. funciona isso? O que a senhora poderia compartilhar conosco aqui? Como é que funciona essa regulamentação? A OIV produz normativas, ela trabalha através de normativas. E estas normativas, elas são trabalhadas por especialistas em 4 grandes comissões, que é a viticultura, a enologia, economia e direitos, Hum, segurança e saúde, saúde e segurança. Nestas subcomissões, então, são elaboradas resoluções, e dessas resoluções foram criados vários compêndios na OIV, e esses ok, compêndios, então, inclui nesses compêndios o de método de análises, que trabalha essas normativas, então, da OIV, trabalha normas para práticas vitivinícolas e enológicas, né? Informações sobre produtos enológicos, métodos de análise, é um importante, trabalha para vinhos, existem vários compêndios para vinho, para vinagres e para bebidas espirituosas à base de vinho. Tem uma ok. normativa para regras de rotulagem do vinho, que está sempre em constante atualização, nesse momento está em atualização também. E existem normas, então, para concursos de vinhos e bebidas espirituosas e guias práticos, guias de boas práticas, esses que são, então, publicados no website da OIV. E para os produtos enológicos, existe, então, o que se chama de Código Internacional de Práticas Enológicas, que a gente chama de CODE. E ali nesse CODE é definido todos os produtos que são possíveis de serem utilizados para a elaboração de vinhos e bebidas à base de vinho. Então, nós temos ali todos os produtos e é descrito um modo de uso, que tipo de produto é utilizado, e para isso também tem o Códex Enológicos, que é o Códex Enológico Internacional, chamado Códex na OIV, que estabelece a ficha de todas as características, de todos os produtos que são utilizados, como insumos e como aditivos no vinho, não é? Então, é definido, bem especificadamente definido como deve ser esse produto, qual é a composição, qual é o grau de pureza que esse produto é utilizado. Isso no Códex e no Código de Boas Práticas, então, tem todas as práticas enológicas. No Compêndio de Método Internacional de Análise de Vinhos, de Bebidas Espirituosas, de Vinagre, tem todas as metodologias analíticas que são utilizadas para determinar a qualidade do vinho. O que é muito importante é que as práticas enológicas e os métodos de análise, eles são automaticamente internalizados na União Europeia.
desde algum tempo. Pois, Tudo que é exato. tratado dentro da OIV toma uma importância grande a nível Muito mundial, grande. muito grande na parte de mercado de comércio, porque Sim, todos exato, os vinhos que exato. são exportados para a União Europeia têm que seguir as regras da Tá OIV. desregulando, Todos claro. os vinhos que são importados também, e todos os vinhos produzidos, os produtores europeus devem seguir as normativas da OIV. Então, é através de normas, de resoluções que a OIV trabalha, que são aprovadas por consenso, não é? Então, todos os países opinam. Olha, que É importante mesmo informação. por consenso. Por exemplo, o Brasil, que é um país não tão grande produtor, ele tem um peso porque ele tem por consenso, então tem que ser aprovados por todos. Por isso que às vezes é um Moroso, pouco né? Moroso, moroso, moroso. assim como é no Aham, Codex, em todas as organizações internacionais. É claro. assim que funciona. Por quê? Porque tem que é observado a situação de todos os países. Cada um vai trazer a sua colocação até que possa ser avançado, e é muito discutido isso em reuniões técnicas, e é isso que vai acontecer agora, do dia 2, do dia 3 ao dia 14 de março, Março. Aham. as técnicas agora da OIV, e onde se reúnem todos os especialistas do mundo, e que essa reunião funciona de forma presencial e virtual, onde todos os especialistas do mundo, nas suas determinadas áreas, podem participar para avaliar a evolução dessas resoluções. Existem muitos trabalhos sempre em aberto, funcionando, né? Tramitando. Professora, eu toquei nesse ponto porque eu não falei para a senhora, mas eu sou da Amazônia. Então, na Amazônia tem uma biodiversidade de produtos, né, que são utilizados para indústria, fármaca e de alimentos, enfim, N coisas. Mas muitas vezes a gente ouve falar assim, olha, tal coisa é boa para tal coisa, né? Só que não existiu ali um tratamento, a senhora como uma boa pesquisadora que sabe que é necessário fazer análise, fazer pesquisa para chegar a determinada porcentagem, a determinado refino, enfim, para poder chegar à matéria-prima ali já tratada, né, nas condições adequadas, criado um protocolo para ser utilizado. E eu perguntei isso porque muitas vezes a gente vê hoje uma certa tendência das pessoas ouvirem falar, olha, determinada coisa é bom porque causa, porque ajuda no vinho em tal coisa. Mas na verdade está usando uma coisa empírica ali sem o devido tratamento. Então, a importância de estar regulamentado, né, o produto dentro da OIV venha a mitigar uma série de problemas, né, professora? Sim, e principalmente uma grande preocupação da OIV é a defesa do consumidor também, não é? Porque Também, não ser é, nocivo, né? todas as práticas que são utilizadas, adotadas pela OIV, é fonte de muito estudo, não é algo assim Sim, proposto do imagino. nada. Sempre existe uma razão técnica, um fundamento científico de por que utilizar, a quantidade que é utilizada, tudo isso é muito estudado. Quando propostas as resoluções pelos países membros, e estes países membros que propõem fazem toda essa avaliação científica, a própria OIV às vezes colabora com isso e participa, então é efetuado essas avaliações com fundamentos técnicos científicos para o uso e o porquê deste produto enológico. Nada que não é necessário não é utilizado para a elaboração do vinho, não deve ser, pelo menos. Claro, 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 por motivo óbvio. Professora, para fechar a OIV, sustentabilidade é um tema em voga hoje no mundo e na OIV. Qual é a sua visão disso? Olha, é um tema fundamental para o setor vitivinícola. O setor vitivinícola é um dos primeiros setores a se preocupar e a tratar isso. A OIV já tem resoluções lá de definição de sustentabilidade desde 2004. Então, e assim Nossa. foram uma série de resoluções até chegar no guia para implementação dos princípios da vitivinicultura sustentável, que foi aprovado, então, em 2020, 2020, e agora a OEV funciona, o trabalho técnico dela, através de planos estratégicos quinquenais, de Ok. 5 anos. Isso. Então, todos os planos estratégicos, a sustentabilidade tem uma função muito importante, é o ponto central desse plano estratégico. E é um setor que se preocupa muito com isso e é um dos pioneiros sempre neste tema, porque
é um setor que é muito fragmentado, existem muitos atores nesse setor, desde o viticultor, comerciante, produtor, enfim. E Envolve toda a cadeia, né? isso, e é um setor muito fragmentado. E a OIV acredita que essa fragmentação desse setor, ela é uma grande, dessa diversidade, ela pode ser uma grande vantagem, porque essa estrutura, então, econômica, social, cultural, ela é um modelo de resiliência. E Uhum. esta resiliência ao setor vitivinícola permite que ele vai se inovando e se adaptando às novas mudanças, então. E para enfrentar essas mudanças climáticas, o setor ele tem que usar a sustentabilidade como um valor de crescimento, que seja um valor de crescimento, porque a sustentabilidade envolve, claro, três principais pilares, que é a própria produção ecológica, o fator econômico e o fator social. Então, isso influi, a OIV são os objetivos da Organização Mundial, né? E a OIV se preocupa muito com isso. E neste plano estratégico, o plano estratégico de 2020-2024 tinha o ponto central a sustentabilidade e continua agora a sustentabilidade em todas as suas formas e novas estratégias, continua sendo o ponto central do plano estratégico da OIV de 2025 a 2029, que envolve tudo, Professora, né? sim, sim. Economia, ambiente e social é hiper Social. importante, né? Mas muitas vezes a gente vê, às vezes a manchete ou a grande bandeira mundial, né? O sustentabilidade. E uma série de exageros também são criados ali embaixo dessa bandeira, chegando ao ponto de danificar o social, né? Sobretudo em algumas atividades, como é o setor vitivinícola, sobretudo dos pequenos, né? Enfim, de às vezes atender aquelas exigências todas, não é? Isso pode É, acontecer também, né? Por isso tem que ter cuidado, né, professora? muito, porque o setor vitivinícola, ele é uma grande maneira, tem um grande potencial de fixar o homem à terra, porque é uma, Sim, verdade. uma cultura que tem uma grande função social, porque Excelente a ponto. maioria dos produtores mundiais, inclusive no Brasil, são pequenos produtores. Então, Exato. ele tem uma função social importante. Por isso que, falando em termos de Brasil, que é um setor pequeno, mas ele tem uma função social importante porque ele emprega muitas pessoas, é uma maneira de manter o jovem no campo também. Claro, na Europa já não é mais assim, mas também muitas famílias vivem de pequenas propriedades. Então, é muito Uhum. importante de ter, acho, de apoio ao setor vitivinícola, que os governos tenham essa atenção, porque não é só um mercado, é também uma maneira de. Tem uma função social muito importante, porque vive muitos pequenos produtores, muitas famílias vivem desse setor. Aham. Professora, com relação às mudanças ambientais, não vamos nem entrar aqui na discussão do porquê delas, e sim do que está causando no mundo dos vinhos, é que aquela pedagogia que se usa sempre para falar dos polos produtores, né, tem sido um pouquinho alterado, das áreas produtoras, né? A gente está vendo o exemplo aí de alguns países que era impensável em produzir vinho, e sobretudo vinho com qualidade, né, ganhando concursos e tudo, como é o caso do vinho, do sparkling wine inglês, ali na única DO que a Inglaterra tem, né, em Sussex. É muito interessante ver esse movimento também, né? Como é que a senhora visualiza isso? Olha, eu acho que justamente entra nesta capacidade do setor vitivinícola de se adaptar, de resiliência. E isso, conforme ocorrem essas mudanças, novas áreas vão surgir, isso é normal. E também nós vamos trabalhar em tecnologias para poder manter as áreas Produtivas, atuais. né? Eu fiz uma pergunta uma vez provocativa na OIV, eu disse, bom, o que nós vamos fazer para o próximo centenário? Nós vamos criar novas áreas, ou nós vamos manter as áreas antigas? Como que vai funcionar isso? Nós vamos ter que, né? E é impossível. Existe um valor agregado muito grande na produção vitivinícola em termos mundiais. Então é óbvio que tem que se procurar sempre novas tecnologias e também novas áreas, por que não? Por que Sim, não? sem E por isso a dúvida. importância muito grande de voltar às variedades autóctonas, essas variedades nativas dos locais, porque isso permite ter uma Resistência, né? é, maior resistência. Isso é algo inevitável. Eu acho que agora nós estamos retornando um pouco às origens, porque esta mudança toda provoca isso. E também novas áreas vão surgir. Isso é inerente. Assim, tem países.
Lá mais do norte, já procurando, eu provei vinhos Exato, da Suécia, eu provei vinhos. exato, exato. Eu, Então, eu, eu- quando vão é, surgir novas oportunidades, novos vinhos vão surgir. Eu acho que é normal, é a evolução natural. Não tem é, como nós áreas, áreas impensáveis, né, doutora? sim, mas é a evolução. E há pessoas que dizem que não tem, que negam, que tem o negacionismo das mudanças climáticas. Então, Não, elas acontecem. Por isso que eu digo assim, não vamos nem entrar no motivo das causas, que as causas é que são polêmicas, mas que é uma é, realidade, é. é uma Professora, tem realidade. uma outra coisa menos agradável aqui para a gente falar, e vou falar com uma forma aqui, tipo, muito delicada, mas é uma outra grande bandeira, que é o health care, né? É o cuidado com a saúde, que criou no mundo e que isso é maravilhoso, desde que fosse pedagógico, educacional, quando a headline tivesse na propaganda, né? O problema é que a bandeira anti-álcool tem sido propagada de uma forma muito nociva ao consumo do vinho, né? Também atingindo diretamente o consumo do vinho, sobretudo nos países principais produtores, né? E e isso a gente viu aí com os dados da própria OIV, um grande decréscimo, né? Não só de áreas produtoras, mas sobretudo de consumo do vinho. Como é que a senhora está vendo esse movimento que é extremamente agressivo ao setor, que se a gente for ver, não tem um certo trato nas palavras e na educação, não tem um foco na educação, né? É só a manchete, em vez de explicar. Enfim, como é que a senhora está vendo tudo isso? Eu acho que existe nesta situação muita desinformação, maneiras Uhum. erradas de tratar. Por exemplo, tem pesquisas que eles dizem, entrando em detalhes, que eles dizem, que é nocivo à saúde, a quantidade de vinho, só que eles colocam uma quantidade muito grande nessa pesquisa, que é muito maior do que é recomendado. O vinho é uma bebida que ele tem uma bebida cultural muito importante. Eu acredito que é impossível de se deixar de consumir, embora tenha modificações. Vai ter modificações, isso, a adaptabilidade, as modificações vão acontecer, mas é uma maneira muito cruel essa desinformação, porque existiu durante muito tempo milhares de estudos que comprovam que consumido com moderação, junto com a alimentação, na dieta mediterrânea, tudo isso faz bem à saúde, ajuda, e milhares de estudos fazem isso, falam isso. Agora, alguns estudos de pessoas com interesses anti-alcoolismo, Escusos, escusos. anti-alcoolismo e colocam o vinho no mesmo patamar. Exato, Não é um álcool exato. como outro qualquer, porque ele tem uma grande uma composição fenólica, antioxidante, todos esses detalhes que não. Nutracêutica, né? Nutracêutica, né? Isso. Então, que consumido com moderação não é nocivo à saúde. Se nós nos atermos nesses detalhes, nós vamos ter que rever tudo: os ovos, a carne, o leite, Tudo, todos os tudo. alimentos, tudo que é consumido em excesso é nocivo à saúde, tudo que é contaminado, que também pode ter muitas contaminações em outros Com alimentos, é resíduos, nocivo né? à Aham. saúde. Então, nesse sentido, eu acho que o setor está passando por um momento delicado, mas eu acredito que vai se sustentar e se manter, talvez com algumas adaptações, mas eu acredito no futuro do consumo do vinho, porque existem ainda países, claro, emergentes como nós, no Brasil, por exemplo, que ainda estão descobrindo isso, e tanto que é a prova desse pedido da legislação. É num momento delicado, como eu falei antes, é num momento delicado, devia ter sido isso feito antes, mas nós temos que também defender e demonstrar esses estudos todos que existem, né? Porque hoje existem muitas medidas muito conservadoras, ultra conservadoras, vamos dizer. Ultraconservadoras. A Aham. tendência da política mundial, não preciso nem entrar em detalhes, né, do Sim, momento sim, de sim, desenvolvimento. sim. Então, acho que isso também faz parte disso, desse ultraconservadorismo hipócrita, pronto, falei, que Boa, boa. mantém isso, porque na verdade há que se separar também o que é alcoolismo de que tipo de bebida. Enquanto presidente da OIV, eu tive a oportunidade de visitar a Rússia e conversando Ali sim, né? com o vice-ministro da Agricultura
da Rússia, ele me disse, claro, e tirando polêmicas de guerra todas à parte, era antes disso, né? Ele me Mas é o confirmou consumo do álcool que é enorme, né? que a Rússia queria investir no setor vitivinícola e aumentar o consumo deles de vinho para combater o alcoolismo. Com Pois, o intuito de claro. combater Bebidas brancas deles, né? a ideia deles Destilados. de bebidas fortes, a ideia deles era estimular, então, quando eu estive nesse evento lá, de estimular o consumo de vinho para diminuir o alcoolismo. Então, é uma maneira de ver quem tem o problema contrário, não é? É uma Sim, maneira de ver. sim, sim. Claro que álcool é nocivo à saúde, álcool demasiado é nocivo à saúde, Claro. mas tudo que é em excesso é nocivo à saúde. Também é, exato, exato. Então, nós temos que Professora, manter um pouco o bom senso, eu acredito. o bom senso, sem dúvida. Ai, a senhora citou imensas pesquisas, lembrou aí da pesquisa da dieta mediterrânica, que foi tão importante, né? Não só mostrando que o vinho contribui para a saúde, também teve o paradoxo francês, mas enfim, isso é só as coisas que ganharam uma proporção maior. Mas se a gente buscar hoje nos anais de pesquisa, são centenas de pesquisas com moléculas diferentes e atuando em patologias, inclusive, como até as doenças cerebrais, de neurotransmissão, como Alzheimer, Parkinson, enfim, tantas pesquisas sendo desenvolvidas com a ação dos polifenóis do vinho como benéfico para mitigar, né, para evitar, enfim, e que a gente que é do setor e que ama vinho e que ama essa cultura, a gente fica parvo, como se fala, de ver essas propagandas de uma forma tão desinformativas, né? E como a OIV tem alguma ação para isso? Ou eu digo assim, alguma bandeira que está se programando para atuar contra isso ou não? Na verdade, isso cabe, como que eu vou dizer, aos países membros de se manifestarem, porque cada país, apesar de serem membros da OIV, A legislação cada é país tem diferente, a né? sua legislação diferente, tem Claro, os claro, seus, claro. as suas normativas Níveis. para consumo, Uhum. para consumo de vinho. Então, a OIV, claro, é aberta a todas as discussões. Sim, isso é colocado na mesa, é falado, mas cabe aos países membros isso, porque a OIV solicita que os países membros se manifestem, né, sobre esse tema, porque são os especialistas, são pesquisadores, universidades de todos esses países membros, de todo o mundo, que fazem milhares de trabalhos. Então, na Comissão de Saúde e Segurança, é feito levantamento de estudos científicos que já estão publicados. Existe sempre um Uhum. trabalho, várias resoluções e vários documentos de expertise coletiva que são colocados, então, na OIV sobre este tema e que é muito importante, por isso tem Fantástico. uma comissão dedicada a isso, né? Que é muito Ah, importante que ok. continue, porque também o objetivo da OIV não é dizer assim, vinho é bom, temos que vender, vamos proteger os produtores. Não, a OIV se preocupa com a proteção do consumidor também. Então, tudo que tiver cientificamente demonstrado, tudo isso sobre o vinho, a OIV vai se interessar porque é importante. Acredito que para todos os países membros é importante isso. Professora, às vezes eu acho que falta a união do setor como um todo, não só dentro de um país, mas sobretudo do mundo dos vinhos mesmo, para combater com mais eficiência isso tudo, levando informação qualitativa, né, em quantidades, etc., do porquê, enfim, explicando. Eu tive a oportunidade, professora, fiquei tão honrada de também receber aqui um pesquisador específico para falar do resveratrol. E ele até falou tanta coisa bacana que eu mesmo, que adoro esse tema, adoro essa molécula, esse flavonoide e tudo, não sabia e fiquei impressionada com a capacidade dessa substância benéfica do vinho e que aí ganhou ainda mais um espaço no meu coração de falar bem do vinho para que as pessoas possam pensar em colocar na sua dieta. Para finalizar só esse tópico aqui, professora, e a gente avançar, o que a gente tem visto também é a própria comunidade europeia criando dificuldade, né, na produção dos vinhos, uma série de coisas. Os principais países produtores estão aqui dentro, né? Espanha, França, Itália, o que é um peso dentro do mundo dos vinhos. E aí a gente vai vendo algumas normativas, algumas coisas, algumas exigências que dificultam. Isso também não é uma contradição? Nossa, se a nossa economia depende disso também, né? Se o nosso social, né, também depende disso, às vezes pode não parecer uma contradição. Eu falar.
um pouco delicado uma pessoa não europeia falar sobre a legislação europeia, mesmo porque nós que olhamos de fora sempre De achamos que havia fora. muito protecionismo ao vinho, aos produtores de vinho na União Europeia. Então, isso é algo que seria inimaginável, porque, Hum. claro, o vinho é uma bebida, é um produto importante na União Europeia. É um produto Uhum. muito importante. Então, eu acredito que, Economicamente, né, professora? economicamente falando, socialmente Aham. falando, muitas pessoas dependem disso. Exato. Então, é um produto muito importante. Então, é um contrassenso se hoje esteja sendo invertido, porque é uma cultura de pequenos produtores. Então, a maioria, Uhum. a grande maioria. Sim, sim. Então, eu não sei especificamente de que legislação você está falando, porque o que eu tinha acompanhado era a modificação quanto a incluir a composição nutricional no vinho. Depois eu não tenho. Isso, entre outras coisas, doutora, áreas, uma série de outras exigências. E aí, quando a gente vai puxando as exigências todas, ela envolve da viticultura à entrega final do produto. E é por isso que eu falei anteriormente sobre a questão de dificultar a vida dos pequenos, né? Porque para uma empresa grande, né, que tem um fluxo de caixa grande, suporta alterações, detalhes ou não. Agora, o pequeno, coitado, está ali no sacrifício da produção das suas garrafitas de vinho e às vezes modificar um sistema, uma situação é um pouco complicado, né? Se torna mais É, dificultoso, né? sim, mas infelizmente acredito que tenham evoluções que vão ser inevitáveis. Uhum, Essa composição nutricional era uma exigência dos consumidores, eu acho. Nós no Brasil não sentimos isso porque nós já temos isso. Nós já temos na nossa legislação, já era mais restrita. Então, hoje está sendo discutido, né, isso na OIV porque a União Europeia aprovou na sua legislação. Então, é algo assim que, infelizmente, vão ter adaptações que tanto os grandes quanto os pequenos vão ter que sofrer, acredito eu. Então, claro, uhum. que há maneiras e maneiras mais suaves de ser feito isso, né? Para que também não seja, não seja prejudicial aos pequenos produtores. Mas para nós, olhando de fora, assim, seria algo impensável isso, que pequenos Pois. produtores fossem prejudicados na União Europeia, produtores de vinho pudessem ser prejudicados na União Europeia. É. Nessa Professora, um área, outro. Sim, sem dúvida. Professora, a gente que quer perpetuar a cultura vínica raciocina o seguinte: quando se fala em determinados até estilos de vinho e tudo, se pensa numa geração, né? Só que para que a gente perpetue o consumo, a cultura do vinho, a cultura vínica, é necessário chamar os jovens juntos, não só a formação, que a senhora tem um papel fundamental aí de grandes enólogos, mas sobretudo no consumo também, né? Como é que a senhora vê que o setor poderia estar cativando mais esse novo consumidor, para que a cultura vínica seja perpetuada, seja passado o cajado? eu acho que é educação, porque hoje o comportamento do jovem é muito diferente de nós, da minha geração, das gerações anteriores. Então, Sim, eu sim. acho que vai ser a informação e a educação. Caso contrário, isso vai ser se perdido, porque era uma tradição familiar e isso está se Pois. perdendo. Então, acredito que ainda seja a informação e a educação. Sem dúvida. Também, às vezes, a forma de comunicar o vinho, no sentido Isso, a de comunicação. embalagens, ou até o estilo do vinho, enfim, para poder atingir esse novo consumidor, cativá-lo e mostrar o que são os outros vinhos, enfim, Sim, claro, a comunicação tem que chegar na por aí, linguagem dos né? jovens, né? Porque Uhum, senão, para poder exato. atingir é a maneira, claro, de comunicar o jovem. Porque se nada for falado, ele vai ser esquecido. É assim, o Claro. vinho é a bebida dos meus avós, dos meus pais, a bebida dos avós. Exato, exato, Então, eles já exato, estão em exato. outra. Então, eu acho que a informação, claro, numa linguagem que possa chegar a esse jovem. Sem dúvida. Professora, lembrando aqui, a senhora falou uma coisa interessante, se não está na cultura da família, não vai passar, né? Óbvio. Lembrei aqui de um dado hiper interessante que, quando estive visitando a região do Cáucaso,
países fronteiriços e que são o berço da vitis do vinho, que é Armênia e Geórgia, e que têm comportamentos de cultura vínica na atualidade, em século XXI, completamente diferentes, né? Então, o que eu vislumbrei na Geórgia, eu acho que não existe país que eu vi a cultura vínica mais arraigada de uma esquina da cidade, você escolher o sorvete pela casta que você quer tomar. Tem coisa mais. Quero de Saperave, isso, para mim, assim, os bancos da Praça de Tbilisi, com as vites, quer dizer, você vê a cultura vínica muito além do vinho, somente do líquido na mesa, né? Realmente, ela completamente expressa que o povo georgiano ama o vinho. E já na Armênia, que tem toda uma história também, o local vínico, inclusive visitei a Cave Areni, onde tem a comprovação da produção em quantidade maior de vinho do mundo, a primeira produção. Lá eu não vi isso, eu vi o contrário, né? O brandy, o cunhaque, que não pode falar o cunhaque, o brandy armênio sendo a bebida nacional. E aí me surgiu a pergunta, como é que dois povos que sofreram, que estão fronteiriços, que foram as origens das vites, têm realidades tão díspares? E aí a gente chega numa coisa muito simples. O povo armênio sofreu um holocausto, né, dizimaram o povo armênio, o Império Otomano, de 2 milhões de habitantes para 55 mil, e desses 55 mil ainda foram para o mundo, né? Então, assim, quando você mata um povo, você mata a sua cultura. Isso, para mim, foi uma das coisas mais claras, mais nítidas do que é terminar determinada cultura de um povo, de uma região, É isso, você mata as pessoas, você mata a cultura. Ou seja, se o vinho não está na mesa e que o jovem tá vendo aquilo ali no dia a dia e está consumindo, ele não vai levar para frente, né? Então Não. Isso assim como eu aprendi, gostava de vinho porque a família gostava. O meu pai já é falecido, mas a minha mãe gosta até hoje e ela tem 96 anos. E, Ela! Que e ela legal! toma vinho ainda, então é muito importante, claro que é. Se isso não acontece mais, temos que procurar uma maneira de fazer esse marketing, de chegar a esta cultura ao jovem, por Uhum. caso contrário, vai ser muito difícil. E muitos desses países também, a cultura religiosa, a imposição que eles sofreram também influenciou de consumir vinho ou não. Isso é um pouco triste, né? Mas faz parte e acho que é a maneira que tem que ser comunicado o vinho e tem que ser continuado comunicado o vinho. Na verdade, é É. importante. Caso contrário, essa cultura vai desaparecer. Acho eu impossível, né? A OIV foi muito importante nos primeiros 100 anos, agora ela terá mais 100 anos para ajudar nessa manutenção, né, da cultura do vinho em todos os sentidos. Fomentar, né? Fomentar de É, fato. verdade. Professora, o mercado asiático foi estava vindo num crescimento absurdo, assim, grande, e hoje se tornou uma das maiores áreas, né, de produção de vites, né? Como é que a senhora vê esse movimento dali da Ásia ganhando espaço? Eles descobriram o vinho também, eles gostam de vinho, mas na Refinaram o verdade, gosto. isso, e são grandes consumidores, eram de vinhos São. franceses, importados. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes na China, em 2 regiões Ah, diferentes, sim. isso, e provei vinhos espetaculares, Muito. vinhos, às vezes, muitas cópias dos vinhos europeus, mas vinhos muito bons, Caberneiras. é, Aham. muito da região de Bordeaux, vinhos, e também brandy, que eram iguais a conhaque, que você não diria. Olha! É. Aham. Claro, eles são uma grande população. Eu sempre brinco. Se Sim. todo chinês tomasse uma colher de chá Nossa! de vinho, ia faltar vinho no mundo. Mas, É. infelizmente, não é o que eles pensaram que cresceriam muito mais. E não é o que tem acontecido, não é? O consumo deu uma freada, a produção também. A China pretendia ser, até 2021, o maior país produtor e não foi. É uma grande produtora de uvas, mas neste momento também deu uma freada no consumo e no Sim, sim, desenvolvimento. Mas sim. também lá é de descoberta para eles. O enoturismo é uma descoberta para eles, porque existe uma grande população, não é?
Então, eles andam pelo mundo todo. Se eles puderem desenvolver isso no país deles, eles Dentro. têm uma grande cultura para isso, acredito, uma grande demanda para isso. E seria muito importante, né, para todo o setor vitivinícola mundial que os chineses consumissem mais vinho. Exato, exato, também acho. Professora, existe a nova forma de comunicar o vinho, que são as plataformas digitais, né? Porque a senhora está vendo esse movimento aí do ganho com isso, da gente estar aqui nesse momento conversando, falando de assuntos polêmicos, inclusive, e assuntos gostosos da sua trajetória, enfim. Como a senhora vê isso como um aliado ou uma coisa a se pensar? O que a senhora Eu vê? acho que é fundamental. É fundamental. Durante a pandemia, naqueles períodos da pandemia que todos ficaram confinados, a explosão no consumo do vinho deveu-se muito ao digital. Enorme. E aos jovens também, que consumiram vinho também devido a isso. Então, eu acho que é fundamental. O digital é algo sem volta. Então, claro que o vinho, eu que sou professora de análise sensorial, o vinho, quando você degusta ele com os alunos, é uma convivialidade. O vinho é uma bebida que pede convivialidade, ele faz parte disso. Mas Socializa, né? socializa, mas quando não é possível, é melhor você divulgar o vinho sempre, e mesmo que seja no mundo digital. E eu acredito que isso também quebrou barreiras. Eu acho que permitiu uma globalização dessa comunicação. Acho que isso é muito Uhum, importante, muito importante. uhum. Então, acredito que é algo que é fundamental para o setor também. Não é como todos os setores, né? Como todos os setores, acredito que o digital é extremamente importante para o setor vitivinícola mundial, em todos os sentidos, não só da divulgação do vinho, mas das trocas também, facilita as trocas, eu acho. Também, né? Técnicas, né? Informações técnicas e Técnicas, tudo, né? trocas, a comercialização. Então, eu acho que em todos Também, os exato. pontos é importante. Acredito que é algo sem volta, não existe mais essa possibilidade em todas as áreas, não só no setor da Claro. viticultura. Professora, estamos chegando aqui à reta final e surgiu aqui uma pergunta. O que é vinho? O vinho, eu costumo dizer que é a bebida mais biológica que existe. Olha, pronto. É a bebida É a... mais pura que existe. É a bebida mais biológica que existe nos dias de hoje, que é a fermentação do suco de uva fresca, sã e madura, não é assim que diz a definição? a Então, definição, né? então eu acho que hoje é a bebida mais pura que existe, em termos de. Sensacional. E qual é seu vinho predileto? Ah, isso, Agora peguei isso, pesado. isso é muito complicado de dizer. Ó, eu não tenho um vinho Uma predileto. característica, um estilo, um É, estilo. eu Vamos lá, vamos gosto melhorar. de. Eu gosto de todos os vinhos, desde que eles sejam de qualidade. Eu gosto de Ah, é a brancos, minha resposta. rosados, Vinho licorosos, bom. espumantes, desde que ele tenha qualidade. E nós temos tanta diversidade, tantas culturas, tantos climas, tantos terroirs, tanta coisa diferente que seria lastimável de provar um vinho só, de manter a mente fechada. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta para vinhos. A gente tem que ter a mente muito aberta para vinhos. Eu gosto muito, muito, mas daí não ofendendo ninguém, Uhum. daquele Chardonnay de batonage da região Oh, da Borgonha. Eu gosto muito daquele vinho. claro. Mas eu gosto de tantos outros vinhos. Eu gosto do espumante brasileiro, eu gosto de champanhe, gosto de vinhos chilenos, argentinos, de vinho da América do Sul, de vinho da Austrália, da Nova Zelândia, da Europa. Então, uma grande diversidade. Eu acho que seria pensar pequeno, seria dizer um vinho só. Eu sou aberta, eu Uhum. viajei muito pelo mundo provando Muito. vinhos em várias regiões do mundo e todos os lugares têm a sua riqueza, a sua diversidade e principalmente, como é um vinho ligado à cultura e à tradição, ele é ligado aos produtos regionais. Então, Também, os exato, pratos regionais, é importante os vinhos exato. daquele local. Então, seria uma heresia eu dizer, não, eu gosto só de um vinho, gosto só de um vinho. Eu gosto de muitos vinhos. Eu brinco que a ocasião faz o ladrão. Nós vamos provar branco no momento de provar branco, rosé no momento de provar rosé, tinto no momento de provar tinto, conforme o que a gente está ingerindo, conforme o que está se alimentando, conforme o que é a comida que a gente come, não é? Então, Claro. eu gosto de.
não existe um padrão, eu não tenho um padrão. Gosto de vinho tinto também, citei ali o Chardonnay, mas eu gosto de vinhos tintos, gosto de vinhos encorpados, vinhos menos encorpados, tudo depende da qualidade do vinho, na verdade. Eu sou muito Boa. eclética, difícil eu dizer algo assim. E é de verdade, não é para Sim, não sim, política de claro, satisfação claro. de pessoas, Não, não, é claro. verdadeiro mesmo. Eu sou aberta a todas as possibilidades. Eu provei vinho na China, provei vinho em Chipre, provei vinho e na Rússia, em tantos lugares. Então, existe. Eu tive num concurso uma vez que o espumante que ganhou o maior prêmio, o grande prêmio, surpresa de todos, era um espumante do Egito. Não, aí, sério. Da Eu região de perguntei, Alexandria ou não? que oásis foi feito esse vinho, não é assim que nos perguntamos? É Então, verdade, é verdade. existem A coisa mais surpresas, assim, improvável, né? É, coisas espumante no Egito. improváveis. Aham. É. É Então, verdade. então, Professora, para a gente finalizar, a senhora está aí desenvolvendo já há algum tempo um projeto pessoal que é um curso, né, voltado aos técnicos, a especialista com um outro grau de informação, levando aí, contribuindo com seu know-how e com seu conhecimento, numa área muito específica e muito importante do setor do vinho. Explique lá para as pessoas e que as pessoas possam ficar atentas às suas redes e estar acompanhando quando a senhora for lançar. sim, como eu falei antes, a minha formação é analítica e eu sempre gostei muito da química analítica do vinho, então, de formação que eu tenho. E eu, já há algum tempo, mesmo na universidade, eu ministrava esses cursos de análise sensorial de vinhos. E hoje eu faço cursos de análise sensorial de vinhos, mas avaliando aromas e defeitos, mas assim, fazendo como uns treinamentos de determinar o limiar de percepção das pessoas sobre gostos e aromas. Então, eu faço treinamentos com profissionais que queiram identificar, né, a partir de qual momento eles passam a identificar um certo defeito, certo aroma no vinho. Então, eu elaboro isso, preparo faço mentoria sobre isso para profissionais e para pessoas que já são estudantes do vinho também, né, que queiram saber mais aprofundado a química do vinho, porque é um ponto muito específico, então nem todo mundo gosta disso, de identificar a origem dos aromas, qual é a composição desses aromas ou defeitos, de onde eles vêm, como eles permanecem no vinho, se é possível retirá-los do vinho, tudo isso eu trato no meu treinamento, nos meus cursos. E agora eu fazia isso no Rio Grande do Sul, e agora eu estou organizando, estabelecendo isso aqui em Santa Catarina e online também, ó, o digital também nós não podemos fugir, embora é muito importante no vinho a convivialidade e a degustação juntos, mas eu vou fazer isso também presencial e online é um ponto muito específico, mas eu gosto muito dessa parte de química aromática, de química analítica e para quem se interessar, então eu vou logo lançar isso, e eu continuo trabalhando sobre isso, sempre há algum tempo já eu trabalho, e é a minha formação, é o que eu gosto de fazer, então vou continuar seguindo isso como professora, como mentora, né? Que a gente aprende, e a gente estuda, e a gente aprende, e a gente ensina, e é assim que é a vida, o ciclo da vida, e eu pretendo continuar neste tema de ensinar as pessoas, e principalmente de ajudar as pessoas a descobrirem qual é o seu limiar, a partir de qual momento ela passa a identificar. Quando um vinho é considerado defeituoso? Quando você pode devolver Boa. o vinho? Quando você devolve um vinho no restaurante? Quando você que atende, é um sommelier, é um garçom de restaurante, pode aceitar esse vinho de um cliente, e o cliente diz, o vinho tem defeito. Como você avalia Uhum, isso? Então, você tem que estar uhum. apto a identificar tudo isso. E muitos de nós temos, às vezes, anosmia, não percebemos algum aroma, algum defeito. Pois, pois. Nesse treino, você permite de se conhecer, identificar isso. A partir de qual momento você passa a caracterizar um aroma, uma característica ou um defeito do vinho? Que é uma mistura complexa? Sensacional. É, sem dúvida. E já tem uma aluna, a primeira. Ah, que bom, Cláudia. Olha, Vamos professora, combinar isso, então. vamos combinar isso. A última pergunta, prometo. O que é cultura vínica para a professora Regina? Diga lá. Olha, cultura vínica. É uma coisa tão, assim, é aquele sentimento, eu acho. É aquilo que nos cria uma memória. A cultura vínica, ela é capaz de criar uma memória na gente. E isso faz com que aquele vinho que a gente
toma e tem prazer em tomar, tem uma satisfação em tomar. Porque eu brinco que o vinho tem muitos benefícios à saúde, mas quando nós estamos doentes, nós vamos tomar remédio. O vinho é para prazer, é para a gente expandir a nossa mente, é o prazer mesmo. Então, a cultura vínica é isso que traz a tradição de todos os lugares, que traz a história das pessoas, desses homens e mulheres que trabalharam, que trabalham produzindo esse vinho, traz todo um legado humano, eu acho que isso é a cultura vínica. É o local, é a região, mas também é a capacidade humana, o material humano que se envolve nesta produção. É essa paixão, na verdade, é a paixão pelo que as pessoas fazem. Isso, para mim, é a cultura vínica. Eu costumo brincar sempre dizendo que o vinho, para mim, é mais do que uma grande paixão. Foi um verdadeiro amor correspondido, porque eu trabalho, eu fiquei até hoje, dediquei a minha vida profissional a isso, e a vida profissional da gente é um espaço, é um tempo muito grande na nossa vida. Sim, Então, sim. para mim, isso é a paixão pelo vinho, é isso que transmite essa cultura ao longo do tempo, para mim. Expandir a mente. Amei, vou fixar essa. É Me isso. ajuda a sentir. Os gregos já diziam, né? O vinho é civilidade, né? Isso, é isso mesmo, eles tinham Pro- razão, eram Tinham sábios. razão, exato. Professora, primeiro, obrigado novamente. É um Eu que enorme agradeço. prazer, honra ter uma pessoa tão ilustre aqui no nosso episódio de Bacocast. Somos aqui assistidos e ouvidos e vistos por muitos técnicos. Sem dúvida, vai ser uma conversa que muitos vão tirar muito valor. E queria deixar a oportunidade das suas últimas palavras. Eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de falar, de contar um pouco da minha trajetória, de falar desse vinho, como eu digo, que é o meu verdadeiro amor correspondido. É uma grande oportunidade, é uma alegria, uma honra para mim também. E espero que eu desperte um pouco desse gosto para as pessoas também, né, de consumo do vinho, que não abandonem o vinho, que isso de fazer mal à saúde, muitas coisas fazem mal à saúde, tudo tem que ser moderação. Porque Boa, qualquer composto ele pode ser remédio ou veneno, tudo depende da dose. Então, eu exato. espero que as pessoas guardem isso e mantenham isso e cresçam. Tenho também a curiosidade de conhecer, porque o vinho traz tantas informações de todos os lugares do mundo, extremamente importantes. Muito obrigada. Olha, então finalizamos este episódio especial do Bacocast. Tchau, tchau, professora. Até já. Até Tchau, já. tchau, ouvintes.